Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho pra vocês com uma cesta geek atrasada. Me desculpem, eu ainda não sei se vai ser uma cesta geek ou talvez tipo um sábado geek, porque eu não sei se vou conseguir editar esse vídeo a tempo hoje. Pra quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tô numa fase de transição. Dia 28 de fevereiro foi o meu último dia na residência e dia 1º de março foi meu primeiro dia na preceptoria da ginecologia. Eu tô muito feliz, mas foi uma transição assim, não foi conturbada, mas tinha muita coisa pra fazer. Porque eu ainda tava na residência, eu ainda tava tendo minhas atividades que eram das 7 às 5, de segunda a sexta, mas eu também tinha coisas da preceptoria pra resolver. Pra completar, eu fiquei doente. Não sei se vocês estão percebendo na minha voz, eu ainda tô meio rouca. Então, eu não tava conseguindo gravar nada. Mesmo que eu tinha gravado, eu tenho 2 vídeos gravados, eu não consegui editar pra postar pra vocês. Então essa quarta-feira ficou sem vídeo. E a Cesta Geek quase passou batido, mas não vai passar porque eu vou gravar hoje e postar provavelmente amanhã pra vocês. Então vamos lá. O quadrinho que eu li para o desafio de 12 quadrinhos para 2018 foi O Árabe do Futuro, Uma Juventude no Oriente Médio, 1978 até 1984. É o primeiro livro dessa coleção. É uma autobiografia desse autor, Riad Sattouf, eu não sei se é assim que fala o nome dele. E ele conta a história da infância dele. Ele é filho de uma mulher inglesa e um homem sírio. Eles se conheceram numa universidade na França e se casaram e tiveram ele. Então, dentro da família dele, dentro dele, ele tem um choque dessa cultura oriental e ocidental já bem grande. E ele vai contando as transições que ele faz na vida dele, morando na França, indo morar nessa parte do livro na Líbia e depois na Síria. E é tudo contado do ponto de vista dele como criança. É um livro muito bom, é um quadrinho muito bom. Eu não sei quantos mais tem dele, eu não cheguei a pesquisar, mas ele vai contando em trechos dos anos da vida dele, essa biografia. Ao mesmo tempo que é fofo, porque é do ponto de vista de uma criança e ele consegue colocar alguma inocência nas coisas que a gente tá vendo, a gente também vê a quebra dessa inocência em algumas situações que ele vai relatando. Tem uma cena aqui envolvendo um cachorrinho que eu quase chorei. É muito pesado, mas ele coloca bem o contexto político sem ficar de um jeito chato, porque você tá vendo isso do ponto de vista do dia a dia de uma família, sabe? Eu gostei bastante, eu li um dia só, eu dei um plantão 24 horas invertido e algum fim de semana foi um plantão mais tranquilo e eu ia lendo esse quadrinho nos intervalos que eu tinha, foi bem rapidinho, só que era uma coisa que eu ficava meio com uma dicotomia, assim, porque ao mesmo tempo que eu queria ler, eu sabia que eu ia começar a me sentir um pouco mal quanto mais eu lesse, porque tem algumas coisas bem pesadas aqui dentro. Pra quem gostou de Mouse, eu acho que vai gostar bastante. E eu achei que tem uma pegada parecida também com Persepolis, que eu ainda não li, mas tá aqui no desafio pra esse ano, ainda vou ler esse ano. Pelo que eu ouvi falar, parece ter uma pegada meio parecida. E o livro do desafio de 12 livros para 2018 que eu li esse mês foi 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke com Stanley Kubrick. Eu nunca tinha assistido 2001, Uma Odisseia no Espaço, e eu assisti o filme também. E eu ia falar separado, mas eu acho que eu vou falar junto. Eu nunca tinha assistido porque eu sempre ouvi falar que era muito complicado, muito silêncio, que tem muitos efeitos visuais muito bons, mas que não dá pra entender nada. Eu tenho dificuldade com filmes assim, apesar de gostar muito de Mãe, do Aronofsky, por exemplo. Não é todo filme assim que eu gosto, eu sou um pouco mais concreta, eu acho. Então eu resolvi ler o livro antes, porque eu achei que talvez o livro fosse um complemento legal pro filme. E o que eu fui ler depois, que eu achei muito legal, é que o Kubrick e o Arthur C. Clarke, eles escreveram juntos o roteiro pro filme. E não é que o Arthur C. Clarke escreveu esse livro e depois o Kubrick adaptou. Eles foram escrevendo juntos o roteiro pro filme, e enquanto eles faziam o roteiro pro filme, o Arthur C. Clarke foi escrevendo o livro junto, e inclusive o filme foi lançado acho que um ano antes do livro, e eu achei isso muito interessante. Eu gostei bastante do livro. Ele tem também uma coisa, pra quem já assistiu o filme, aquela coisa meio viajada do final, só que como ele é descritivo e como a gente sabe o que está passando na cabeça dos personagens, todo aquele silêncio que tem no filme, tudo que fica meio aberto pra interpretação, você entende o que está acontecendo, porque é tudo descrito o que está acontecendo. Você sabe quem são essas pessoas, você tem um certo background delas, você sabe o que elas estão pensando quando as coisas acontecem, e toda aquela cena psicodélica, você entende muito melhor o que está acontecendo. E quando eu assisti o filme, eu realmente fiquei pensando que se eu não tivesse lido o livro, eu ia ficar meio insatisfeita com aquele final, sabe? Mas tendo lido o livro antes, não é que ele deixa tudo muito explicadinho, ainda tem muito espaço para interpretação.
mas não tanto quanto no filme, então eu gostei bastante desse livro, principalmente quando você leva em consideração que ele foi escrito em 68 e toda a tecnologia que eles imaginaram. O homem nem tinha chegado na Lua quando eles fizeram esse livro e quando eles fizeram o filme, então tava tudo muito aberto à imaginação. Eu achei muito, muito legal. E o filme, cara, ele tem uns efeitos especiais que é a mesma coisa, quando você pensa na época que ele foi feito, é incrível. É incrível, 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 incrível. E porque é muito efeito prático, né? Efeito prático não fica datado. Eu gostei bastante. Eu assisti em 2 partes, eu não vou mentir pra vocês, porque é um filme de 3 horas. Eu assisti metade do filme num dia, metade do filme no outro. E é um filme que as coisas se arrastam, ele é lindo de ver. É uma obra de arte nesse sentido que é lindo de você ficar contemplando, mas que as coisas não vão acontecendo muito rápido, então eu precisei parar e continuar no outro dia, mas isso não quer dizer que eu não gostei, eu gostei bastante do filme. Eu tava muito animada pra ver o HAL 9000 no filme, que todo mundo fala que ele é um dos grandes vilões do cinema, mas quando você vê o que acontece com ele no livro, que você meio que entra na cabeça do HAL 9000, tem um capítulo que é só você meio que dentro do cérebro do HAL, dá muito mais dó do que aconteceu. Ele não parece tão um vilão, ele parece ser uma vítima por ter sido o homem tentando fazer uma inteligência artificial e depois não conseguindo lidar com ela, não criando ela adequadamente, sei lá. Enfim, fiquei triste pelo HAL. Continuando em filmes, eu vi muito filme esse mês, foi um mês meio atípico pra mim, eu não costumo ir tanto no cinema assim. Mas em casa eu assisti The Cloverfield Paradox e eu gosto muito do J.J. Abrams, eu gosto muito da franquia Cloverfield como um todo. E o jeito que o filme foi lançado foi sensacional, porque assim, o primeiro Cloverfield, o Cloverfield Monstro, ele foi lançado meio que sem muita propaganda, chegou no cinema de repente, meu Deus, o que é isso? E é um filme de monstro maravilhoso, eu gosto muito. O segundo, que é o A Cloverfield número 10, ele estava sendo até divulgado, mas não como um filme da franquia Cloverfield, ele tinha outro nome, e aí quando lançou foi a surpresa de que era um filme Cloverfield, e aí a gente já sabia que o terceiro estava sendo produzido, e tava todo mundo meio tipo, o que será que eles vão fazer agora pra inovar na divulgação, né, não sei o que lá. E aí a surpresa foi que durante o Super Bowl foi avisado que o filme estaria disponível na Netflix assim que o Super Bowl acabasse. E ninguém esperava e ninguém sabia, então ele não foi lançado pro cinema, foi só pra Netflix. Eu acho que quem não tem todo esse hype pela franquia Cloverfield não vai gostar desse filme, porque eu consigo ver que ele tem muitas falhas nele. Mas eu gosto muito dessa franquia e eu gosto muito de ficção científica. E eles misturaram as duas coisas, tipo monstros e ficção científica, que são os 2 gêneros que eu gosto mais em filmes, eu acho, além de terror. E assim, apesar de na minha cabeça eu saber que tem muita falha, principalmente falha de roteiro, coisa que fica sem explicação, enfim, no meu coração eu gostei muito, eu fiquei muito animada e muito satisfeita. Então eu vou falar que eu gostei, mas eu sei que não é pra todo mundo. Na quarta-feira de cinzas eu fiz um double feature no cinema, o Rodrigo ia trabalhar e eu não. Então eu fui sozinha no Iguatemi, comprei ingresso pra 2 filmes seguidos e assisti. Eu gosto de fazer isso de vez em quando e fazia muito tempo que eu não fazia, foi muito divertido. O primeiro filme que eu assisti foi A Forma da Água, do Guilherme Del Toro. Eu tava muito empolgada pra ver esse filme, porque, como eu falei, eu gosto muito de filme de monstro. E eu gosto, apesar de ter tipo Labirinto de Fauno, todo mundo fala, nossa, a obra-prima do Del Toro. Eu gosto muito de Pacific Rim. Então, ai, Arthur! Olha, ele melhorou a luz pra mim, na verdade. Obrigada, Arthur. Então eu tava muito empolgada pra assistir. E, cara, eu gostei demais desse filme. Ele é muito lindinho e é uma história pequena, se você for ver, dentro de um contexto que podia ser muito maior. Então podia ser uma história de esses caras capturando esse monstro e levando pra um laboratório, o que vai acontecer com o monstro e tal. Mas ao invés disso, é a história da faxineira, sabe? Que encontra o monstro e se apaixona por ele, vira uma história de amor, leva ele pro apartamento dela. É muito bonitinho, eu gostei muito dessa história. E é engraçado quando você pensa que os 2 personagens principais não falam, né? Porque ela é muda e o monstro não consegue falar. Mas ainda assim você entende tudo, você entende o relacionamento deles sem nenhuma palavra. É muito legal, eu gostei muito desse filme e ele é muito bonitinho e eu fiquei muito feliz. O segundo filme que eu fui ver foi o The Post, que eu assisti porque há uns 2 ou 3 anos atrás eu assisti aquele Spotlight, que foi um filme que também concorreu ao Oscar, eu nem lembro se ganhou ou não. Eu assisti com a minha mãe no cinema, a gente nem sabia sobre o que era. Na próxima sessão que ia começar a gente foi, e eu gostei muito. E o The Post parecia ter uma pegada meio parecida. Então basicamente essa história se passa nos Estados Unidos na época da Guerra do Vietnã. E os Estados Unidos estavam perdendo a Guerra do Vietnã.
Era uma guerra que eles sabiam que não tinha como eles ganharem, mas eles não conseguiam admitir a derrota. Então, presidentes atrás de presidente continuava divulgando para a mídia que eles estavam ganhando a guerra, que estava indo tudo bem, que eles estavam fazendo avanços, mas a guerra nunca acabava. Até que documentos oficiais do governo vazaram, e esses documentos mostravam como eles sabiam há muitos anos que não tinha como eles ganharem essa guerra, e eles só continuavam mandando soldados e mandando jovens para lá, para não admitir a derrota, porque o governo que admitisse a derrota ia ficar como o governo que perdeu a guerra do Vietnã. E ninguém queria isso para o seu partido e para si mesmo. E esses documentos foram vazados para o New York Times, e era a época da presidência do Nixon, e ele processou o New York Times, e aí começou uma discussão enorme sobre liberdade de imprensa e o governo querendo censurar essa liberdade. Aí os conservadores falando que se esses documentos vazassem iam ferir a segurança pública americana. A história que acontece nesse filme é do Washington Post tentando conseguir esses documentos. É o processo deles decidirem se eles publicam ou não. Porque como o New York Times estava sendo processado, se eles publicassem esses documentos como eles iam da mesma fonte, eles podiam ser processados também. E por trás de toda essa história, a dona da Washington Post é uma mulher, que é interpretada pela Meryl Streep. A empresa era do pai dela, o pai dela deu a empresa quando ele faleceu pro marido dela, e aí o marido dela faleceu e a empresa ficou pra ela. Então, além de tudo, tem essa história de uma mulher tá mandando em vários homens naquela época, que hoje em dia já é muito complicado, naquela época era mais ainda. Então tem machismo deslavado, assim, sabe? Isso começa a passar raiva, mas também é a história dela se fortalecendo como mulher. E é incrível você ver a Meryl Streep, que a gente sabe que é uma mulher super forte, interpretando aquela mulher frágil e insegura, mas, cara, é muito bom, vocês têm que assistir. Eu chorei no filme. Eu sei que é muito brega, mas eu bati palma em algumas partes, sabe? E é um filme muito empoderador, eu gostei bastante. Eu não esperava isso desse filme, eu esperava um filme tipo Spotlight, de ver mais coisas sobre jornalismo, mas foi um filme muito empoderador. Por fim, eu não assisti muita série esse mês, eu fiquei vendo muito filme e aí eu acabei deixando séries de lado. Mas no começo do mês eu terminei de assistir Star Trek Discovery e acabou a primeira temporada. E eu tinha falado pra vocês das últimas vezes que eu tava meio insatisfeita, mas no final eu fiquei satisfeita, eu acho, sabe? No final fez sentido, eles conseguiram fechar tudo, porque pra mim tava parecendo que ia ser uma história que ia e aí não ia fechar. Eles conseguiram fechar tudo de uma forma até satisfatória. Parece que já foi confirmada uma segunda temporada, então eu fico mais tranquila, porque o meu medo maior era disso não acontecer, deles resolverem cancelar porque tava indo mal. Mas é a Netflix, a gente nunca sabe, né, no Sense8, assim. Apesar de que eu acho que essa série, ela sai na Netflix junto com um canal de TV, mas ela é produzida por um canal de TV, então talvez seja uma coisa um pouco mais estável, não sei. Mas a segunda temporada tá garantida, eu já fico feliz. E a primeira temporada foi turbulenta, mas ela começou muito bem, terminou muito bem, então, ok, deixa passar, vamos ver como que vai ser a segunda. Então é isso, gente, essas foram as coisas de cultura que eu consumi esse mês, livros, quadrinhos, filmes e séries. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me perdoem pelo atraso. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim, não deixe de se inscrever no canal pra mais vídeos, não deixe de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, tá tudo aqui embaixo. É isso, gente. Tchauzinho e até a próxima.